Gustavo, eu, Hugo, Eric e o Nicolas. Nós vamos falar sobre a parte de virtualização com gRPC, utilizando gRPC para microserviços. Passar aqui pela introdução. Visão geral. Esse trabalho aborda a construção de uma aplicação distribuída utilizando o framework gRPC e uma infraestrutura baseada em virtualização. A aplicação implementada em uma arquitetura cliente-servidor simula um serviço de dicionário de palavras, enquanto a infraestrutura utiliza tecnologias como KVM, QEMU e libvirt para gerenciar as máquinas virtuais e redes virtuais. O objetivo é integrar conceitos de sistemas distribuídos e virtualização, promovendo um ambiente experimental para o desenvolvimento e execução de serviços de forma eficiente e escalável. Aqui nós vamos mostrar um pouco de como está montado. Nós temos aqui um servidor HServe, em que nele nós temos duas VMs. Essas VMs elas têm uma rede chamada LAN 2, que elas conversam somente entre si, que elas fazem a comunicação do gRPC server com o stub do client, que ela envia o response, ela envia a request e recebe o response via protobuf. Na VM1 eu tenho um web server e o gRPC client. Todas essas duas máquinas virtuais, elas conseguem ser acessadas via rede. Mostrarei isso posteriormente. Eu sou o Nicolas, eu vou falar da virtualização, que é uma técnica que permite criar versões virtuais de recursos de hardware, como processadores, memória, discos rígidos e rede. Tudo isso dentro de um único sistema físico. O KVM, ele é uma solução de virtualização Linux, que ele oferece suporte tanto para Intel VTX quanto o AMD. Ele executa o código de um convidado diretamente no hardware, então ele funciona como se fosse um hardware, quer dizer, ele funciona como um hardware virtual. Ele tem dois componentes, que é o kvm.qo, que ele vai ser um módulo de kernel, onde a comunicação vai ser feita em meio desse arquivo, e dois módulos que é o kvm intel.qo ou kvm amd.ko, que eles são módulos específicos para determinado processador, Intel ou AMD. O QEMU, ele é uma ferramenta de emulação e virtualização. Então, com ele, a gente vai conseguir emular a gente vai conseguir fazer a emulação de dispositivos e fazer a comunicação com o KVM. Ele tem o modo emulador, que ele pode executar sistemas operacionais de arquiteturas diferentes, como Linux, por exemplo, e o modo virtualizador, que ele tem um desempenho próximo ao nativo com o suporte KVM. O QEMU ele também oferece um gerenciamento de dispositivos virtuais. Já o libvirt, ele é uma API para gerenciamento da virtualização. Ele tem algumas ferramentas como o virt, que vai ser por linha de comando, e o virt manager, que vai ser uma interface gráfica. Ambos funcionam para auxiliar o gerenciamento da VM pelo QEMU e o KVN. Então, ele vai trazer uma interface gráfica para facilitar o gerenciamento. Com ele, a gente também consegue criar algumas redes virtuais, então a gente consegue fazer a nossa própria configuração, como a LAN 2, que foi citada antes, que é a comunicação entre as duas VMs. No próximo slide, falando da arquitetura do KVN QEMU, que é o funcionamento dos dois juntos. A combinação do KVN com o QEMU e o libvirt vai fornecer uma solução completa para a criação de VMs. O KVN ele vai criar uma CPU virtual e o QEMU ele vai fazer o gerenciamento dessas CPUs que o KVM cria. Alguns recursos adicionais que essa combinação traz para a gente é a migração de VMs, então a gente pode pegar uma VM e transportar para outra máquina e rodar do mesmo jeito.
fazer a transferência de armazenamento dos dados armazenados, que em alguns formatos como ponto QCOW2. Oi, meu nome é Eric Levi, vou falar sobre gRPC. RPC, o que ele é e para que ele serve. gRPC é um framework RPC, né, universal. Ele foi criado pela Google e a construção dele de infraestrutura virtualizada para suportar aplicações distribuídas, né? É uma comunicação full duplex, então lado a lado, não é só um lado ou metade de um lado, e ele prioriza requisições. O gRPC permite que uma aplicação cliente chame métodos de uma aplicação servidor remota, como se fossem locais, facilitando a criação de sistemas distribuídos. Ela se baseia na definição de serviços, especificando métodos, parâmetros e tipos de retorno. O serviço implementa esses métodos e executa o serviço de RPC, enquanto o cliente usa um stub para replicar os métodos do servidor. No próximo slide, vou explicar também a comparação com as tecnologias, né? Primeiro, a primeira tabela aí é o gRPC vezes hash API, né? O protocolo de gRPC é HTTPD2 e o hash API é 1.1.2. Outra coisa também, a latência do gRPC é menor, enquanto o hash API é muito maior o negócio. O suporte aos browsers, né, os navegadores, é limitado para gRPC, enquanto o hash API é universal. E o contrato é strict proto, né, do próprio negócio, e o hash é OpenAI Swagger. Já o RPC vezes o SUP, né, que é um web service, né, ele tem uma complexidade moderada e o SUP tem uma alta, né. A performance do gRPC é alta, comparado com o SUP moderada, e a curva de aprendizado do gRPC é moderada, comparada ao SUP. É um ótimo framework. Olá, eu sou o Gustavo e vou falar sobre serviços do nosso sistema. No caso, nós temos dois serviços, e o primeiro dele é o Web Service, no arquivo main.py. Esse código ele tem uma aplicação web usando o FastAPI para se comunicar com o servidor de RPC. E a ideia é permitir que o usuário envie mensagem através do formulário web e receba respostas processadas pelo back-end. O FastAPI ele tem um papel de criar faltas da aplicação. A gente tem um template HTML que gera a interface web, que fica num arquivo chamado index.html, e o gRPC Client faz a conexão com o servidor de gRPC para processar as mensagens enviadas pelo usuário. No arquivo main.py a gente pode visualizar algumas rotas, como no @app.get e no @app.post. A ideia é que esse código conecte o front-end e o back-end gerenciando erros e ele garantindo flexibilidade ao trocar endereço do servidor de RPC. Ele está escrito de uma maneira simples, modular e eficiente para testar sistemas distribuídos. Próximo slide, a gente pode ver a página web renderizada, onde temos a logo da UNB, algumas instruções para poder operar o aplicativo, e ali dois botões, um para poder enviar e outro para imprimir. No próximo slide, a gente já vê o código do serviço do back-end, que é no arquivo service.cc. Esse código ele implementa, né, um servidor de RPC em C++, funciona como um serviço de dicionário de palavras, e ele é responsável por contar as palavras enviadas pelo cliente e até mesmo retornar o conteúdo do dicionário quando solicitado, né, quando o usuário digita imprimir. O botão imprimir, no caso, ele coloca a senha de imprimir para depois enviar, atendendo a aquisição do trabalho em si, né. Em relação à estrutura geral, o servidor utiliza o framework de RPC, né, como disse, para comunicar e gerenciar as palavras usando um Node Map, que funciona como dicionário, né. A implementação lógica do serviço é a classe Directionary Service MPL, que é da interface de RPC gerada pelo protocolo do Word.pro, e o método principal é o CountWord, que implementa as duas funções, que é retornar o dicionário e adicionar ou incrementar as palavras, né. Em relação à configuração do servidor, ele é configurado na função main, e um objeto Dictionary Service MPL é criado para gerenciar as requisições, e o gRPC Service Builder para configurar o servidor para ouvir na porta 999, com 4 noves, né, usando as credenciais inseguras. O serviço é registrado, né, e o servidor é iniciado logo em seguida. Para executar o servidor, ele guardando as requisições dos clientes, exibindo uma mensagem server listing on port 999, né, no terminal debug. A ideia é que esse código seja o back-end do nosso sistema e onde as palavras são processadas, ele está escrito de uma maneira eficiente e utiliza estruturas simples, como aquela dita, né, um Knowledge Underline Map, que oferece suporte para múltiplos clientes de RPC.
ele é baseado no processamento de dados de sistemas distribuídos, no caso, né? No próximo slide, a gente consegue ver a interação com a interface, onde a gente submete a palavra olá. Logo em seguida, no outro slide, a palavra olá já foi impressa, né, pelo botão imprimir, ou então simplesmente digitando imprimir, a gente consegue ver o número de ocorrências. E no próximo slide, ou algumas, a gente vai inserir outras palavras, né, para verificar o contador, né, e mais uma instância da palavra olá. Olá, sou o Hugo novamente. Eu vim aqui agora apresentar a parte de infraestrutura. Foi montado um servidor, né, o HServe, no caso, seria esse mini computador aqui que está abaixo do teclado, nessa foto. Podemos ver no monitor VM01 e VM02 rodando. Vou fazer um pequeno teste aqui para mostrar. Aqui meu IP local, 23.13. Aqui, VM01, ela está rodando o serviço do web server, né? E o client do gRPC. Aqui temos a LAN 1 e a LAN 2, 102.10, e aqui 102.20. Aqui, no caso, essa aqui, a VM02, ela está rodando o servidor gRPC, e aí aqui a gente consegue ver os IPs delas. Aqui eu estou na minha rede local, né? Estou acessando de um computador diferente, consigo aqui acessar o vm01.local, vou digitar a palavra olá, vou digitar mais de uma vez aqui para ele ir contando, vou digitar aqui a palavra cachorro, palavra gato, palavra lesma e a palavra... Meu nome é Hugo. Quando eu clicar em imprimir, ele vai preencher aqui, basicamente esse botão é só para ele preencher, e ele vai enviar essa palavra imprimir, que vai resgatar aqui, primeiro, meu nome, 3 ocorrências da olá, gato, cachorro e lesma. Isso tudo está na rede local, no caso seria a LAN 1, né, a rede local, e a LAN 2 é a comunicação entre as VMs. É isso, muito obrigado. Vamos passar aqui para o... Aqui estão as referências bibliográficas. É isso, muito obrigado. Bom, pode encerrar a gravação aí.